Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Papo Livre. O papo agora é com a Bianca Squarize, ela que é advogada. E nós vamos falar um pouquinho sobre o tenebroso direito tributário. Tenebroso porque todo mundo que paga, paga caro e nem sempre tem o que merece e pelo que pagou, né? O adequado pelo que pagou. E é um caso sério, porque virou mexendo, nós temos empresas que acabam se enrolando inteira por conta de tributo e é um efeito cascata daí. Bianca, obrigado pela participação. Vamos falar como é que funciona essa história do direito tributário. Qual é a maior dificuldade das empresas quando elas procuram um advogado? É quando a vaca já foi para o brejo, na verdade. Bom, primeiramente, obrigada. Então, Jair, o que acontece? As empresas normalmente não fazem o preventivo, né? Que seria um planejamento tributário, que se diz, hoje que está em alta, né? Mas as empresas não fazem o preventivo e já chegam com alguma situação para solucionar, normalmente com ou uma situação administrativa, que a Fazenda autuou em alguma situação, ou alguma execução fiscal mesmo. Quando já vem para executar, um processo, né, de cobrança da Fazenda. Mas o que eu tenho oferecido para as empresas são as chamadas teses tributárias. E o que vem a ser uma tese tributária, nesse caso? Então, são... Vamos lá, fala para nós o que é. O que vem a ser uma tese tributária? São vamos dizer assim, ideias, conceitos que as pessoas desenvolvem para atender o requisito legal, é isso? Então, baseado nas próprias questões jurídicas? As teses, elas surgem assim a partir de algum abuso do fisco. Tá. Porque o que a gente tem já existe uma carga tributária altíssima, muito uma alta. Legislação leonina, né? Porque esparsa, que o empresário tem dificuldade de acompanhar. Até o contador, às vezes, tem dificuldade de acompanhar, porque são muitas leis, muitos tributos e acaba gerando uma confusão geral, acaba gerando uma confusão e um trabalho muito maior com as obrigações acessórias, ou seja, aquelas declarações, aquelas obrigações que não são econômicas. Uhum. Só que acaba gerando um custo, né? Porque isso, quem cuida dessas obrigações normalmente são os contadores. Uhum. Então, não dá para uma empresa não ter um contador hoje, em razão dessa burocracia. Mesmo com essa história de eu vejo bastante isso, mesmo com essa história de microempresário, microempreendedor e tudo mais, não, você pode fazer o empreendedor individual, você mesmo paga uma taxa, pode fazer. Não é bem assim, porque se você deixar de cumprir uma dessas obrigações, você está danado também, né? Então você tem que ter sempre um contador por perto. Eu me lembro que eu fiz um curso, já faz algum tempo. Eu fiz um curso de empreendedorismo, né? E a primeira coisa que o sujeito chegou, ele falou para nós foi o seguinte: quando você quer empreender, você tem que ter em mente uma coisa, você tem que ter 2 profissionais. Não sei o que você faz, mas 2 profissionais você tem que ter e tem que ter o bom, não é aquele meia boca, o bom, o advogado e o contador. Porque sem um bom advogado e sem um bom contador, você fatalmente vai, no meio desse caminho, você vai sucumbir por conta desse problema que você vai ter ou com o fisco, enfim. E aí aquela história, se você não tem um bom contador, você tem que ter um bom advogado, se você tiver um bom advogado ou não tiver um contador, enfim, é uma confusão generalizada. O brasileiro ele é muito penalizado por excesso de tributo e o governo tem aquela visão de que quanto mais gasta, melhor gastar do que fazer superávit ou pagar a conta. Então, quem paga o pato é a gente. Então, o que acontece é que, além da carga tributária, além da legislação, das obrigações acessórias, existem abusos do fisco. E por exemplo, dá um exemplo para nós, o que eles acabam abusando, que às vezes a pessoa... Em cima desses abusos surgem as teses. Vou dar um exemplo. Existe uma tese que está super em alta agora, que é um trabalho para tentar retirar o ICMS da base de cálculos da PIS/COFINS, que são todos tributos, né? E o que acontece na prática? O fisco tributa a PIS/COFINS
na base de cálculo da receita bruta, ou seja, incluído o ICMS. Ou seja, se eu faturo R$10.000, eu ponho o ICMS nesses R$10.000 e depois ele cobra Ele cobra o ICMS, porque você coloca o ICMS na venda. Tá. Quando você trabalha com comércio, você coloca na venda. Então, você recebe esse valor, mas não é seu, é para repassar para o fisco. Mas o fisco, quando ele te cobra a PIS/COFINS, ele cobra em cima do próprio tributo. Ou seja, se R$10.000, que eu fiz uma venda de R$10.000, vamos lá, eu não sei quanto é o valor do PIS/COFINS, vamos imaginar que seja R$1.000, né? Seriam R$11.000, sendo que desses R$11.000, R$1.000 eu tenho que pagar para o PIS/COFINS. Aliás, tenho que pagar para o ICMS. Só que o PIS/COFINS devia ser cobrado só em cima dos 10.000, não em cima dos 11. Exatamente. Entendi. É exatamente o que acontece. E como a alíquota do ICMS é muito alta, representa, assim, um valor um valor altíssimo, sim, e que normalmente dentro do comércio, né, a margem de lucro não é muito alta. Então, qualquer coisa... o que representa isso é muito, muito dinheiro. Eu vejo também uma coisa interessante, que quando você compra um produto, por exemplo, você compra um produto lá sei lá, na hora que você vai industrializar, você compra ferro, depois você transforma o ferro e vende ele em algum outro produto, sei lá. Então você paga aqui e paga aqui, não é? Você paga duas vezes, mas aí existe uma fórmula de você fazer é uma fórmula esquisita, que você debita o que você pagou ali e tal. Ou seja, se a pessoa é um pequeno empresário e não tem essa noção, ele paga 2, 3 vezes o mesmo imposto. Sim, é uma sistemática muito confusa, que você paga 2 vezes, depois você fica com créditos para compensar. Quer dizer, ele não devolve dinheiro para você. Não. Aí você consegue compensar, ou seja, você recebe não pagando outro tributo. Mas tem muita empresa com muito crédito que não sabe como fazer, como apurar, como resgatar isso. E, às vezes, nem o contador consegue acompanhar essa sistemática. Existem... Todas as teses, elas são em cima de abusos do fisco. Tá. Existe a situação que eu tenho falado nos nossos encontros sobre o ISS, sobre locação de bens móveis. Se você está fazendo a locação de um bem móvel, seja um carro, seja uma caçamba, seja uma máquina, você está pegando o bem, entregando para outro. Certo. Você não está prestando um serviço. Entretanto... Eles cobram ISS em cima disso. Eles cobravam o ISS. Em 2007, foi retirado o ISS dessa situação, considerado inconstitucional a cobrança. Entretanto, ainda tem muita empresa pagando, especialmente aquelas que estão no Simples. Por quê? Porque o Simples já vem com todos os valores embutidos, né? Então, o contador ele tem que saber dessa situação, que de 2007 não é tão antigo quanto assim, a gente... Tem 10 anos. Né? Ele tem que saber dessa situação e lembrar de retirar, de destacar o ISS na hora de fazer a guia de recolhimento lá, de recolhimento do... Outro dia eu estava conversando com uma colega nossa, ela estava dizendo o seguinte, ela estava me contando que, por exemplo, se você paga errado, você paga uma guia de recolhimento errado, por exemplo, você pagou a maior R$2.000 na hora de pagar um imposto, você pagou R$2.000 a maior, você tem que recolher o tributo, você tem que recorrer para receber de volta esse tributo, e é um processo simples, demora só 6 meses, no mínimo, para você rever. Ou se você paga 2 vezes, você pagou errado, paga 2 vezes. Para daqui 6 meses, sem correção nenhuma, o fisco devolver o dinheiro que você pagou a maior. Quando devolve, Como devolve, né? Porque quando não consegue resolver isso na seara administrativa... Tem que ir para a justiça. Tem que ir para o judiciário. Então, essa questão do ISS, que eu acho muito interessante, ela já existe súmula vinculante, já foi considerado inconstitucional, foi retirado da lista anexa da lei do ISS, e ainda assim
Eles não restituem se você não entrar com uma ação judicial. Porque pago se o você ISS... me pagou, é você que está pagando, não sou eu que estou cobrando. Sim, e pago você tem 5 anos para trás para restituir. Isso numa pequena empresa. Nossa, a restituição pode representar muito dinheiro. É a mesma história que tem como é que ele chama lá? As clínicas que fazem catarata. Quando ela faz cirurgia de catarata, ela entra numa outra configuração, eu acho que é a configuração de hospital, se eu não me engano, e ela paga menos imposto. E aí agora tem especialidade, advogados que estão trabalhando para rever esses impostos, para restituir esses impostos. Imagina uma clínica pequena que faz esse serviço e depois ele passou aí 5, 6 anos, 10 anos fazendo e nunca foi restituído esse dinheiro. É um volume considerável. Dá para deixar as pessoas bem satisfeitas. Bom, é isso. Bianca, eu quero agradecer a sua participação, foi muito bom tê-la aqui. Espero que você venha em outras vezes para a gente falar um pouco mais sobre essa teia de aranha que é o sistema tributário brasileiro e como que um advogado pode ajudar o empresário a resolver isso. Com certeza. Obrigada, Jair. E volte outras vezes. Volto, sim. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Bom, você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.